viver em vigilância. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. E Pedro já está falando aqui para a gente que esteja sóbrio. O que é ser sóbrio? Temos que viver em vigilância. Se a gente dar uma abertura, se a gente ficar desatento, o diabo é oportunista. E se nós dermos essa brecha, vai entrar e vai bagunçar nossas vidas. Sede sóbrio e vigiar. Interessante o versículo, porque ele fala bem sobre os sentidos. E seja sóbrio. A sobriedade, a pessoa que se embriaga, perde ali a noção do que está fazendo, a noção do que está agindo, e acaba fazendo algo que depois arrepender. Alguns nem se arrependem, falam, eu fiz mesmo porque não estava em mim. Esse versículo vem falando muito nisso, né? Seja sóbrio, uma pessoa que não se embriague, uma pessoa que pura. O tópico que eu vou falar aqui agora vai ser no agir. A gente tem que ser aquela pessoa sóbria e agir da maneira correta. Esse versículo aqui a gente vai ver, claro, uma pessoa que não agiu sóbria, não agiu corretamente na presença de Deus. 2 Reis, versículo 5, 27. Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua descendência para sempre. Então saiu de diante dele leproso, branco como a neve. Vamos entender o porquê que saiu leproso. Ele agiu da maneira imprópria. Se a gente pegar desde o início de Naamã, a gente vai ver que procura ali o profeta e leva alguns presentes para ele. Ele não aceita, o profeta não quero. Não era para ele pegar, né? Ele falou, não quero. E ali, o seu discípulo, sem o consentimento do seu profeta ali, olhou, eu vou até lá pegar aquilo para mim, agindo de maneira imprópria. Ele não vigiou, ele foi sóbrio naquele momento. Quando ele voltou, encontrou o profeta foi bem claro. Por que você fez isso? Porque ele já perguntou, ele já sabia o que acontecia. Eu dei mostrado para ele o que ele fez. Por conta disso, por conta dessa atitude, a lepra de Naamã vai vir para você. Por que disso? Não agiu corretamente. O que muitas das vezes as pessoas fazem hoje em dia. As atitudes, sem antes perguntar para Deus, antes chegar até ali o seu pastor, ali o seu líder na sua frente, e perguntar, expor a situação que está passando e perguntar o que deve fazer. Isso é o correto. Não fazendo isso, você está tomando uma posição incorreta. Você não está sendo sóbrio. E ali, muitas das vezes, a gente vai tomar essa atitude e vai cair. E muitas das vezes, quando o carro é feio, para se levantar de novo, é difícil. É muito complicado. Então, por isso que a gente tem que vigiar mesmo. O significado da palavra vigia, um atalaia, em prontidão, sempre em vigilância, olhando tudo. Como o pastor Fábio acabou de falar no versículo, o diabo está ao redor, procurando tragar. Então, a gente tem que ser muito atento e estar sempre sóbrio. 1 Timóteo 6, 10. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Isso foi o que aconteceu. Ele levou isso para o coração e levou tudo mal. Isso ele está falando bem claro. Não a gente querer o dinheiro, desde que seja idoneamente, corretamente. Procurar da maneira certa. Estuda, se qualifica, vai atrás. Você conseguir. Não é querer o dinheiro e fazer coisa ilícita, matar, traficar e sucessivamente. Às vezes a gente quer vender mais do que os nossos líderes. É o caso de Geás, que era para Naamã voltar com tudo. Então ele espera Naamã sair, ele vai e pega, e pede, não pega isso, não faz isso, e a gente se sente talvez mais inteligente. Poxa, por que ele não fez? Porque tudo tem o sentido. A pessoa que está na direção de Deus, ela sabe com que ela está falando, não. Eliseu já tinha na mão, não quero, pode levar, ele recebeu a cura e leva. Por que Geás tinha que ir lá e querer pegar? O que aconteceu? Ficou leproso. Aí, o próximo tópico é no olhar. Muitas vezes nós não somos vigilantes.
Os olhos, a Bíblia fala que é a candeia do nosso corpo. Se ele for mal, todo o nosso corpo é mal. Temos que ser vigilantes no nosso olhar. Nós olhamos e já julgamos. Olhamos e já cobiçamos. Já queremos alguma coisa que talvez não é para nós. Quando a gente pega alguma coisa, Deus sempre trata primeiro com a gente. E eu tenho passado por isso, nessa vigilância no meu olhar. E eu peguei uma pessoa, ele não vigiou no olhar dele, e ele teve consequências absurdas. Segundo Samuel, capítulo 11, do 1 ao 5. Decorrido o ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele, e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho, era ela muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe, é Betseba, filha de Eliã, e mulher de Urias, o heteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi, estou grávida. Duas coisas muito interessantes nessa passagem. Primeiro, em guerra, Davi não era para estar no palácio. Porque o rei era o primeiro a estar na frente das batalhas, das guerras. Ele não estava. Ele começou errando por aí. E segundo, ele olhou, ele viu uma mulher, ele manda perguntar quem é. Falar, é uma mulher casada, e ele manda buscar. Então, ele olhou, poxa, uma mulher bonita, famosa, deixa lá. Não, ele olhou, cobiçou e chamou e se deitou com ela. Não é pecado olhar. Não é pecado você admirar. Poxa, oh, que mulher bonita. Não vigiou no olhar e a cobiçou e a chamou. E mesmo sabendo, ela é casada, ela é mulher de Urias, tal, ele manda chamar. Ele não foi vigilante nesse olhar dele. E aí ele trouxe uma consequência. Davi, depois disso, essa mulher fica grávida, tenta de alguma forma fazer que o marido deita com ela, e o marido dela era tão fiel que não se deitou com a mulher para não ferir os princípios. E ele tentou por 2 vezes fazer que Urias se deitasse com a mulher. Ele manda o Urias voltar para a guerra e manda a carta da morte pelo próprio. Urias leva a carta, ele manda Joabe para pôr Urias na frente da batalha para ser morto. Davi pecou não só por uma vez, só de olhar habitar com aquela mulher, depois ele peca em mandar Urias para a morte. E com isso ele trouxe consequência grave no mistério dele. Um homem segundo o coração de Deus, um homem teme a Deus. Ele pecou, ele errou, mas ele volta para Deus. Davi, essa mulher ficou grávida, e Deus falou que aquela criança não ia sobreviver. Davi, ele orou e jejuou por 7 dias, orando e jejuando, e quando chega a notícia que o menino tinha morrido, ele tira as vestes dele, manda fazer um banquete e come. E foi até o último para Deus não levar o filho. Mas Deus levou, porque Deus falou que levou. Ele não foi vigilante nessa situação. Havia um homem extraordinário, mas ele não foi vigilante. Trazer para nossas vidas que nós temos que estar atentos, que ninguém está livre de cair no erro. Por isso, nós temos que ser vigilantes no nosso olhar. O diabo está ao nosso derredor, buscando só uma. Ele vai apresentar. E ele vai pôr na nossa frente pratos lindos para os nossos olhos. E se os nossos olhos se encherem e gostar e descer para o coração, nós pecamos. Davi, ele olhou e ele achou linda. Aquela mulher era casada e ela tinha um marido, mas mesmo assim, ele manda chamar. Ele não vigiou no olhar, vigiou na atitude de chamar e depois se deitar com ela. Isso é uma lição para a forma que nós olhamos as coisas. Talvez nós homens com mulher, talvez mulheres com os homens também, globaliza de muitas pessoas que têm facilidade de roubar as coisas. Eles olham, vamos supor, passa de um relógio bonito, coisa de bonito. Ele vai fazer de todo meio de alguém chegar até aquele relógio e pegar. É a candeia. Pessoas que têm necessidade, ele vê uma coisa, ele vai ficar. Eu já vi situação assim, da
ficar rodeando, pegar ali naquela situação e roubar. No trabalho a gente teve um cara lá que ele roubava, ele ficava ali rodeando para roubar. O olho é o que vai focalizar. Em Salmo 119, versículo 37, esse salmista está clamando, está falando para Deus desviar os olhos dele da vaidade. Isso é uma oração muito interessante, muito inteligente. Estamos diante de Deus, para Deus desviar os nossos olhos daquilo que nos leva a pecar. Amém? Amém, pastor. Que interessante essa passagem, porque a gente aprende muito. Eu vou falar aqui sobre falar, né? Vigiar no falar. Tem que tomar muito cuidado. Um tempo atrás eu até fiz uma pregação que cai um pouco nesse sentido. O órgão que nos leva à perdição, que é a língua. A gente peca muito nesse sentido. A língua, ela mesma a perdição, se a gente não vigiar, não tomar cuidado com isso. E a gente vai olhar aqui, eu peguei um personagem que ele fez algo que foi contra ali o que a gente vê nas escrituras. Ele foi falar, fez algo que não agrada. Isso está lá em 1 Samuel 8, do 8 ao 14. Segundo todas as obras que fez desde o dia em que o tirei do Egito até hoje, pois a mim me deixou e a outros deuses serviu, assim também o faz a ti. Agora, pois, atende a sua voz, porém adverte-o solenemente e explica-lhe qual será o direito do rei que houver de reinar sobre ele. Referiu Samuel todas as palavras do Senhor ao povo que lhe pediam um rei, e disse: Este será o direito do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e os empregará no serviço dos seus carros e como seus cavaleiros, para que corram adiante deles, e os porá uns por capitães de 1000 e capitães de 50, outros para lavrarem os seus campos e ceifarem as suas messes, e outros para fabricarem suas armas de guerra e o aparelhamento de seus carros. Tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras, tomará o melhor das vossas lavouras e das vossas vinhas e dos vossos olivais e o dará aos seus servidores. Voltar um pouquinho atrás, o porquê que ele estava procurando resposta, perguntando para Deus, e Deus já não mais com Saul. Samuel já era falecido. E por isso que ele se disfarçou e procurou essa mulher. O que ele fez de errado? O que ele falou? Ele foi se consultar com os mortos. E a Bíblia é bem clara nisso. Ele próprio já tinha ordenado que todos os feiticeiros tinham que ser mortos. Isso a gente vê aqui na leitura, que a própria mulher fala: você sabe muito bem que eu não posso fazer isso. Por que está me fazendo esse laço? E ele mesmo fala, jurou que não ia matar. Ele pecou nesse sentido. Ele foi falar. E a Bíblia é bem clara nisso. Nascer, morrer e depois esperar o juízo. Os mortos não voltam. Os mortos não sabem de nada que acontece aqui. Eles não sabem de nada. Satanás tem o poder de se transfigurar até em um anjo de luz. E naquele momento ele estava pensando que era Samuel, mas não era o profeta Samuel. Ele estava consultando ali a demônios mesmo. Estava contra as escrituras, aquilo que Deus já tinha falado para ele. E Deus já não falava mais com Saul de conta das atitudes dele. Davi já tinha sido levantado como rei há muito tempo. Deus já tinha tirado a mão de Saul. Ali ele já estava fora de si. Já não tinha aquela sã consciência. Então Deus não falava com ele, ele pecava muito, tanto no agir como no falar. Nesse momento, pecou em falar, foi ali para aquela feiticeira para se consultar com os mortos. E nisso a gente vê claro que ele pecou e Deus já tinha tirado ele ainda fazendo essas coisas erradas. Então Deus já não estava mais com ele, já fazia muito tempo. Então, por isso, irmãos, que a gente tem que tomar muito cuidado no que a gente fala, como que a gente age, né, na nossa maneira de se expressar. Às vezes uma única palavra mal interpretada tem grandes consequências lá na frente. E a gente ainda vê um pouco mais nisso em outro versículo também, em Lucas, capítulo 15, do 11 ao 13, o filho pródigo. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai:
Pai, dá-me a parte dos bens que me cabem. E ele repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais novo, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Ele pecou no falar. Chegou o pai e dele da fazenda. Sabemos muito bem, filho de um homem rico, um homem de posse, ele é filho. Aquilo ali nem é dele. Mas um detalhe, é dele quando o pai se for. Querendo algo que no momento não é dele. Só começa a ser dele no momento que for partir. Aí sim, aquilo é dele. Mas naquele momento não era dele. For lá no versículo 21, como ele entende o que aconteceu. Não sou digno de ser chamado filho. Olha como ele entendeu a consequência do falar dele lá atrás, lá no começo. Então, ali ele pecou muito no falar, no agir, pecou no olhar, porque ele estava de olho em tudo o que o pai dele tinha, fazendo várias coisas ao mesmo tempo, que não está sendo vigilante, não está sendo bem atento, bem centrado naquilo que Deus vida dele. Amém, irmãos? Nós vamos agora falar de ser vigilante no ouvir. A gente já falou no agir, já falamos no olhar e agora vamos falar no ouvir. Ser vigilante. Muitas vezes nós ouvimos coisas e a gente que nós ouvimos já passamos. E muitas vezes passamos aumentado ou não do jeito que ouvimos. E às vezes é coisas que não era para passar. Às vezes é coisas que ouvimos e muitas vezes cai no nosso coração e nos leva a pecar. Né? Quem nunca se irou por ouvir algum... aquele cara que falou, aquela mulher que falou aquilo. E isso é o que leva muitas pessoas a pecar. Não é vigilante. Duas situações no vigilante no ouvir. Atos capítulo 5, do 8 ao 10. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: Dize-me, vendeste portanto aquela terra? Ela respondeu: Sim, portanto. Tornou-lhe Pedro: Por que entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta os pés do que sepultar o teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta. Levando-a, sepultaram-na junto do marido. Aqui é a situação de quem? De Safira e Ananias. O apóstolo estava ali no mover de Deus, os mover, batizando tudo, e ali entraram no consenso todo mundo de vender tinha para estar ali um ajudando o outro. Então, todo mundo que estava ali naquele mover vendia suas fazendas, vendia seus bens e depositava nos pés dos... Para o quê? Para todo mundo viver em comunhão. Ninguém ter mais do que ninguém, todos viverem bem. E Safira e Ana, na sua vez, vem naquilo bonito, quis também entrar. Eles pegaram, venderam a sua herdade, a tua herança, combinaram. Vamos depositar só uma parte. Primeiro Ananias chega nos apóstolos e deposita. Os homens estavam ali numa unção tremenda, Deus derramando, falando, movendo. Onde está Deus? Vai reinar, mentira. Ananias chega e deposita, Pedro fala: Ananias, diga, não estava no teu poder? Era tua, você não precisava fazer, você não fazia não. Mas você está querendo enganar o quê? O Espírito de Deus. Você quer enganar a Deus? E Ananias morreu na hora. Passado aproximadamente de 2 a 3 dias, vem a mulher, antes dela falar, Pedro já fala: Safira, venderam por tanto? Poxa, ouviu aquilo, ela sabia que era mentira. E ela confirma, sim, por tanto. Sabia que não era a verdade. Ela não foi vigilante no que ela ouviu. Ela ouviu e não foi vigilante, expressou. Pedro fala a mesma coisa. Por que tentaste enganar o Espírito de Deus? Quem levou o seu marido? Levarão a tudo. E aí cai morta também. O diabo vai trazer situações. Nós vamos ter a oportunidade de ouvir e falar. Nós sabemos que é verdade ou mentira. E nós vamos ter a oportunidade. O que nós vamos agir diante de uma inverdade que nós ouvimos? Será que nós vamos dar com uma inverdade? Nós não podemos enganar a Deus.
E hoje eu tenho uma forma de orar muito aberta com Deus. Eu falo para Deus da realidade do que está na minha mente e do que está no meu coração. Hoje, minha natureza é isso. Deus, hoje eu quero pecar. É a minha natureza que quer, mas meu espírito não quer. A minha natureza é pecaminosa, mas eu quero mudar isso. Nós vamos deparar com palavras que vêm de encontro, que é uma inverdade. Vamos concordar com ela ou não. Então, quando Pedro falou para Safira, ele deu uma oportunidade dela falar, não, Pedro. Por mais que ela tinha concordado com o marido, mas era a vida dela. E ela perdeu a vida. Então, coisas assim que nós não podemos admitir na nossa vida com Deus. Nós vamos ouvir falso testemunho. E como que nós vamos aceitar? Uma vez, uma pessoa me ligou, fez parte do meu ministério, uma pessoa muito querida, que não falava comigo, ela me ligou, mas quando ela me ligou, tudo bem, mas aí já veio falar do pastor José. E eu gosto muito dessa pessoa. Eu falei assim, se a senhora me ligou para falar do pastor José, me desculpa, mas eu não. Se a senhora quiser conversar comigo, vamos conversar, mas se for para falar, para pegar o telefone, eu não quero ouvir. Aí ela ficou toda sem graça e desligou. Ela ligou para falar do meu pastor. Eu não vou aceitar a senhora falar dele. Eu poderia muito estar aqui perto, vamos ouvir o que é que ela tem para falar. Isso é dos escarnecedores. E quando nós ouvimos, sentamos nas rodas dos escarnecedores, e nós vamos encontrar isso em todos os lugares, no nosso trabalho, até em casa, dentro de casa também. Então nós temos que estar atentos, ser vigilantes no que nós ouvimos, nós não pecarmos contra Deus. Jó, capítulo 2, 9 e 10. Então sua mulher lhe disse, ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe respondeu, falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Falou de Jó, homem temente, homem sincero, homem correto. Satanás foi rodeando, jogando situação. Testar Jó. E Deus foi permitindo Satanás testar Jó. Deus foi permitindo. A mulher vira para Jó e fala, amaldiçoa ele e morre. Aquilo entra no ouvido de Jó. Olha a resposta dele. Ele fala para essa mulher, qualquer doida, fala tu. De lição para nossas vidas. A situação de Jó, para ele murmurar. Por muito menos. Eu vejo pessoas questionar e falar com Deus, o que é isso, o que é aquilo. Umas coisinhas tão pequenininhas. Os homens assim na Bíblia que é admirável demais. E Jó passou pelo que passou, mas ele não blasfemou contra Deus. Por mim mesmo, falar de mim. Só eu pedi a Deus para Deus me recolher. Porque estava doendo, umas coisinhas tão simples que eu estava passando. Eu pedi para que Deus me levasse. Deus me leva, né? Eu não aguentando mais. E a mulher fala, Jó, morre logo. Aí você morre e pronto, para com esse sofrimento. E ele vira para ela e fala, mulher, você fala como louca. Deus nos dá o bem, Deus nos dá o mal. Isso que é atitude de cristão. Quando ouve uma palavra de maldição, palavra que sabe que vai nos tirar da presença de Deus. Isso que tem que ser nossas atitudes. Nós aprendemos a ser vigilante no agir, não falar e ser vigilante no ouvir. 4 sentidos do nosso corpo que nós aprendemos. Que interessante. A gente vê essas passagens assim, a gente começa a refletir, ser vigilante. A gente olhando ali para Safira e Ananias, se a gente voltar, não me engano, no capítulo 4, o Espírito tocou em alguns ali para poder vender as coisas. E o Espírito não tocou em Safira e nem um pouquinho em Ananias. Então não era para eles fazer aquilo. Né? Eles foram ali para falar, não, eu também estou fazendo, todo mundo está fazendo, eu quero fazer também. Está agindo por impulso. Né? E também a gente vê ali em Jó, dele falando aquilo para ele blasfemar, para morrer. Não vou fazer isso. Né? E a gente vê ali no versículo, nu eu vim para essa terra e nu eu vou voltar. A Bíblia mesmo fala que ele foi muito próspero até. Então foi um homem muito rico depois de tudo isso. Porque ele se manteve com a sua vigilância ali firme, com o propósito ali em Deus. A visão em Deus e em nada material. O material foi consequência que Deus devolveu tudo para ele em dobro. A gente vê em Mateus também, ali no versículo 26, quando Jesus sobe o monte para orar, e pedem ali para ele parar, que ele vai mais adiante para ele
orando, ali naquele momento ele vai orar também. No momento ele está indo como um homem, tá aflito, vai conversar com Deus. Ele só falou: Deus, se for possível, afaste. Mas ele sabia que não era possível, ele tinha que passar por aquilo tudo. E quando ele viu os discípulos ali, dormindo, ele acorda aí e fala: por nenhuma hora vocês podiam orar comigo? Os discípulos não foram vigilantes, não estavam ali orando com ele. Fico aqui com uma pergunta para os irmãos. Com tudo isso que a gente vem aprendendo nesses dias, com esse tema, ser vigilante, ser um vigia, ser um atalaia, que tipo você quer ser? Ser igual aos discípulos? Dormir na hora do serviço? Na hora que tem que estar ali vigilante, prostrar, ser um verdadeiro atalaia, ali com atenção, sentidos ali apurados, para ter a percepção que algo está errado? Ou vocês querem ser aquele vigilante? Estevão, depois de tudo que passou, tá pregando, levaram para ser apedrejado, falando mentira sobre Deus. Ele só olhou para cima e falou: Senhor, perdoais, eles não sabem o que faz. Qual vigilante ser? Os que dormem? Ou os que no momento mais difícil vocês olham para cima e falam: Senhor é comigo? Fico aqui com essa conclusão e com essa pergunta. Gostaria de fazer uma oração. Pai, muito obrigado, Senhor, por estarmos juntos aqui, entendendo sobre esses sentidos, sobre ser vigilante. Creio que o Senhor tem um propósito nisso tudo, falando sobre isso. Creio que o Senhor tem algo para nos ensinando, Senhor, sobre ser vigilantes. Porque pecamos no falar, no ouvir, no ver, porém no agir, Senhor. Nos perdoa, pois somos falhos. E nesse momento, Senhor, estamos aprendendo o que estamos errados, pois como somos gratos nesse momento, Senhor, porque sabemos muito bem que erramos. Também sabemos o que devemos fazer no momento que a gente entrar nesse pecado, Senhor. Nos perdoa, Pai. Sabemos que a cada dia é difícil, passamos por dificuldades, mas sabemos que vem o consolo sobre as nossas vidas e vem um refrigério maravilhoso, porque estamos começando a entender que o Senhor é sobre nossas vidas, Senhor. Obrigado, Senhor, mais uma vez, por tudo que o Senhor vem fazendo sobre nossas vidas. Amém, Senhor. Foi uma bênção. E é legal, tipo, tem um tema e várias vertentes, assim, né? Vem as pregações diferentes da outra. Nossa, é muito rico, muito legal. Essa mensagem eu senti assim como das meninas e do pastor Fábio e do Fernando, que é um alerta para nós, para que a gente comece a vigiar situações que a gente vai passar por isso, tem já nos alertado. Eu me senti muito honrado por poder pregar com você, viu? Vou falar com o pastor que eu quero montar uma mensagem com ele. Pai Santo, nós te damos graça, e a tua palavra fala, Senhor, que o Senhor tem a sua multiforma de nos ensinar, e nós te louvamos esse tema que estamos falando nesse mês, que tem sido bênçãos, formas diferentes, trazendo uma mensagem abençoada, que está nos levando a ser vigilante, Pai, nas nossas convivências, ser vigilante em todas as áreas. Pai, em nome de Jesus, te damos graça por esse dia, por essa mensagem, pelas tuas mãos sobre as nossas vidas. Eu não somos dignos de nada, que a tua graça, a tua paz esteja sobre as nossas vidas, e que a graça de Deus Pai e as consolações do Espírito Santo estejam em vós, permaneça para todos sempre. Amém.